Olá, eu recebi um vídeo de uma colega com o título Parabéns, amigo Fábio. E o cara fala um monte de coisa da Bíblia, distorce totalmente a Bíblia e fala de bolsonarismo como se bolsonarismo fosse a direita em si. Primeiro engano. Bolsonaro foi apenas um representante, ou é um representante da direita, que teve coragem de falar o que muitos acreditam, pensam, e até muitas vezes deixaram de falar e deviam ter falado. A ideologia, os princípios, a ética, a moral, a palavra de Deus, os verdadeiros princípios familiares e cristãos estão muito além do que vocês querem chamar de bolsonarismo. Tá? Muito além. Agora, você querer dizer que Bolsonaro foi é o falso Messias, o anticristo, é muita mediocridade, querer distorcer desse jeito a palavra de Deus, falar de um cara que vai ser líder mundial, que vai vir no lugar de Cristo, em nome de Cristo, e que vai receber poder de líderes religiosos, principalmente de um líder religioso e de líderes políticos, que seria o falso profeta e a besta. Você querer comparar com o Bolsonaro, você está distorcendo totalmente a Bíblia, você está por fora, totalmente distorcendo. E por isso eu não posso ficar calado, eu não posso deixar de responder, porque lá atrás, no passado, também se levantaram muitos distorcendo a palavra de Deus, mudando a Bíblia, querendo mudar, e teve aqueles que se levantaram contra isso. E é isso que eu estou fazendo agora. Agora você também querer comparar Bolsonaro com o diabo, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, é verdade, Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Mas você querer comparar Bolsonaro com o diabo, cara, você está muito por fora, distorcendo a palavra de Deus. Muito. Nada a ver, pelo contrário. Bolsonaro defende a família, defende a vida, defende os princípios, a moral, a ética, defende o cristianismo. A Bíblia diz que o falso profeta, que o anticristo, ele vai se posicionar contra tudo o que é de Deus, tudo que é Deus, e se levanta contra tudo. Exatamente o contrário do que Bolsonaro fez e está fazendo. Você querer dizer que Bolsonaro foi o responsável pelas mortes da Covid, por 750 mil mortes, porque ele mandou ir para a rua para se contaminar, e porque ele sugeriu para tomar remédios que não tinham comprovação científica. Agora, me diz uma coisa, qual é a comprovação científica que tem as vacinas? Cara, você está distorcendo tudo, você está usando um argumento que é contra você mesmo. É justamente as vacinas que não tem comprovação. Agora, a ivermectina, por exemplo, tinha 70 anos de comprovação. Mas as vacinas não. Tanto que até agora, pelo contrário, agora no mundo todo estão noticiando que mais pessoas estão morrendo que foram vacinadas do que as que não foram vacinadas. E que muito mais pessoas ficaram isentas da força do vírus, justamente porque tiveram Covid. E quantas pessoas foram vacinadas 4 vezes até, e depois ainda tiveram Covid. Então, que ciência é essa que você está defendendo, que tem que acreditar na ciência, como a Globosta também ensina? Tem até um programa especial, O Momento da Ciência. Essa ciência que diz que o homem vem do macaco? Essa ciência que jamais aceitaria, por exemplo, que Maria era virgem quando deu à luz ao conceber Jesus Cristo, que foi por um milagre. Então, ou você crê que Jesus nasceu de uma virgem, ou você crê na ciência, porque a ciência não aceita isso. A ciência também ensina que o homem vem do macaco, baseado em suposições, em hipóteses, em teorias, elos perdidos que nunca foram achados, e fraudes, inclusive dentro de javali, para dizer, carbono 14, falho, para tentar provar o que não tem explicação.
E você diz que isso é ciência, que tem que acreditar na ciência, mesmo que a própria ciência diz que as vacinas não foram comprovadas. Mas você diz que Bolsonaro é o responsável pelas mortes do Covid porque ele incentivou usar um remédio não comprovado, mas que funcionou. Que nos lugares e nas pessoas onde foi usado, teve muito menos problemas. Mas você quer defender aquela bendita ciência, né? Aí você diz também que ele liberou as armas e que ele é responsável porque aumentou a violência. Mais uma mentira. A violência não aumentou, pelo contrário, ela caiu. Agora está aumentando de novo por causa desse desgoverno aí. Mas quando as pessoas se armaram, elas inibiram muitos crimes. Claro que sempre tem crimes porque pessoas estão armadas. Isso sempre existiu. E você dizer que nunca existiu, famílias sendo dizimadas, havia tanta violência, nunca existiu. Mais uma mentira, porque antes tinha, sempre teve violência e até muito mais. Agora, no período do Bolsonaro, caíram. As estatísticas mostram isso. Mas você prefere a mentira. Você prefere a imprensa mentirosa. E vai atrás disso. Você querer dizer que Bolsonaro é responsável por essas mortes? Que mentira deslavada, hein? Sem fundamento. Agora, dizer também que o Lula foi humilhado e que por isso Deus o exaltou, outra mentira. Porque a Bíblia também fala de desgovernos, de governos corruptos, onde a injustiça impera. E é isso que está acontecendo no nosso país. O que se diz, o que é o certo está se dizendo que é errado, e o que é errado está se dizendo que é certo, está se invertendo. E é isso que a tua ideologia, a tua linha de pensamento, que vem lá daqueles famosos vagabundos que viveram à base e à custa da mulher dele e do governo, e que muitos, inclusive, se suicidaram porque não tinha sentido na vida, ou morreram em depressão, ou na vagabundagem, na sujeira. Esses você defende como os intelectuais, os famosos. Da onde vem o ensino comunista, os 10 mandamentos de Lenin, as ideologias de Marx, de outros aí, que viveram às custas da mulher deles, gastaram tudo que tinha. Esses são os famosos, os que devem ser ouvidos, os que são ensinados nas escolas. Ah, não pode ensinar Bíblia, não pode ensinar livros cristãos. Mas depois no presídio, daí sim, daí pode, daí aceita a Bíblia. Daí lá, aí eles descobrem que a Bíblia dá resultado, que a palavra de Deus, ela transforma, não só informa. Mas você dizer essas coisas, saiba, a justiça, um dia ela virá. Todos vão prestar contas, inclusive eu, inclusive você, Fábio, inclusive Bolsonaro e principalmente Lula. Nada vai escapar. Deus é justo, o justo justificador, mas ele também é o justo juiz. Um dia todos vamos comparecer diante de Deus e prestar contas. Agora, você dizer que Bolsonaro falsificou o cartão de vacina para fugir do Brasil porque ele foi omisso, porque ele foi covarde, você está muito enganado, você não conhece nada da história, nem eu conheço direito, nem eu conheço o verdadeiro motivo. Mas você dizer que Bolsonaro falsificou o cartão de vacina, então você sabe mais do que a polícia, você sabe mais do que a justiça, você sabe mais do que os investigadores. Parabéns! Mentiroso. Isso é mentira. E você vai prestar contas diante de Deus por causa disso. Muitas mentiras, muitas distorções. A palavra de Deus sendo distorcida, sendo mudada. Por quê? Porque as pessoas não querem prestar contas diante de Deus, querem viver na libertinagem e não na liberdade que o Espírito de Deus dá. Elas preferem a libertinagem, só que mesmo assim elas vão prestar contas.
A palavra de Deus não muda. Os princípios de Deus são eternos, eles não mudam. Não adianta você acreditar, não acreditar, querer mudar ou não mudar. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus te abençoe.